Confirmado, problema de última hora e Fernando Diniz perde jogador para o Clássico. Quero falar sobre Admar Lopes, que tomou a decisão do mercado. Vou trazer também detalhes sobre negócio fechado entre Vasco e o CRB por Guilherme Estrela. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações, os principais assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o like, com a inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. As informações que já movimentam o dia do legítimo Clube do Povo. Uma notícia que acabou de ser confirmado. E é aquele negócio, né? Parece que o vascaíno não tem um dia de paz, porque a gente já acorda, já trabalha com uma informação considerada, da minha parte, ruim, por conta da lesão do Thiago Mendes. O fato é que o Thiago Mendes, o meio-campo do Vasco hoje, o melhor meio-campo do Vasco, jogador que entrou na sua forma física, vem tendo uma boa sequência, agora sente uma lesão. O lado bom da situação é que não é considerado grave, mas vai ser necessário o jogador passar esse tempo de aprimoramento, esse tempo de condicionamento, de preservação, essa é a realidade física, para que a situação não se agrave. Ele sentiu dores no joelho, fica basicamente de fora do clássico, do primeiro jogo contra o Fluminense. Então, deixa eu trazer aqui a informação primeiro do Vene. Thiago Mendes sente dores no joelho, acaba sendo dúvida para o clássico contra o Fluminense e o volante será observado até domingo. Já faz os exames e não foi constatado nenhuma lesão grave. Porém, contudo, na atualização dos meus amigos Rodrigo Silvério e meu amigo Matheus Gilbert, a galera que acompanha o podcast Cruz Maltino, deixou bem claro que a tendência é que o Vasco busque uma alternativa para o meio de campo, para o confronto decisivo, para que o jogador, nesse momento, seja preservado, né, e não acaba piorando a situação para a temporada. E aí, a situação do Thiago Mendes, ela tem que ser vista com muita cautela nesse momento, por conta da sequência da temporada mesmo. O mais importante é o Brasileirão, o mais importante é a Copa do Brasil. Não dá para o Vasco correr o risco de perder um jogador para o Campeonato Carioca mais uma vez, como aconteceu aquela ocasião com o Jair, o Paulinho. Paulinho não foi mais o mesmo depois da lesão. O Jair sofreu mais uma lesão, precisou passar por uma cirurgia depois de uma lesão no Campeonato Carioca. Então é um detalhe importante e aí o Vasco tem que se atentar. O departamento médico, DESP, o departamento de performance do Vasco, precisa se atentar a realmente zelar pelo Thiago Mendes para que ele tenha uma boa sequência. Eu quero saber a sua opinião. É claro que visando um clássico, onde o Vasco precisa uma confiança de um time ali que compõe a força máxima, só que pensando na sequência da temporada, o Thiago Mendes acaba sendo preservado. Quero saber a sua opinião nesse detalhe. Lembrando que a partida será neste domingo às 18 horas e já confirmado no estádio Newton Santos. O Flamengo e o Madureira jogam no Maracanã, partida, salvo engano, às 8h30 da noite, e o Vasco encara o Fluminense. O Vasco é o mandante do jogo, encara no estádio Newton Santos, partida às 18 horas. Beleza? Então, com essa informação já confirmado, né, Thiago Mendes praticamente sendo, a princípio, né, considerado dúvida. Pode acontecer uma evolução, mas a princípio é visto com cautela, para que não venha prejudicar mais a questão física do jogador e acabar perdendo o jogador para a temporada. A tendência é que o Tietê venha substituir
o Thiago Mendes. Então a dupla de volante seja o Tietê ao lado Cauã Barros. Eu quero saber a sua opinião, porque temos uma provável escalação, né? Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma, Cuesta, Robert Renan, na lateral o Piton ou o Cuiabano já pode estrear nesse domingo, o meio-campo, o Tietê com o Cauã Barros. E aí, o Johan Rojas no lugar do Felipe Coutinho, que todo mundo já sabe a novela que aconteceu em relação ao pedido de rescisão do Coutinho, o ataque Nuno, Andrés e Brenner, ou pode ser Spinelli, e aí fica o Inestrosa como opção para o segundo tempo, mas eu quero a sua opinião. Galera, eu vou disponibilizar aqui na aba Produtos, tá? Os lançamentos da capa, aliás, os lançamentos da Nike. Agora o Vascão é virgulado, o Vascão tem ali a parceria de material esportivo, fornecedor de material esportivo que é a Nike. E aqui, na aba Produtos, você encontra camisas da Nike, jaqueta da Nike, você encontra camisas de aquecimento e também de treinamento do Vascão. É isso mesmo. Comprando qualquer produto original do Vasco, você ajuda o clube e ajuda também o nosso canal, beleza? E claro, chega no conforto da sua casa, é a parceria BTB Esportes com a Netshoes. Galera, confirmando aqui, negócio fechado, tá? O CRB acertou a contratação do meia Guilherme Estrela, de 20 anos, que pertence ao Vasco. Guilherme desembarca nesta quinta-feira, dia 19, no caso hoje, em Maceió, assinará por empréstimo. Com inscrição do estadual encerrada, o jogador chega para reforçar o CRB na Série B. Desculpa a redundância, mas é a Série B e o CRB está disputando acesso para a Elite e a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Apuração, a informação veio do amigo Marlon Araújo, comentarista da Timaço Gazeta. Tem informação em primeira mão dos amigos que cobrem também. E aí, o Estrela vai jogar o campeonato, vai jogar em Alagoas, né, pelo CRB. E no detalhe, nesse momento o Vasco está precisando de um meia. Né? Seria o momento ideal, talvez, para o Diniz ter ali o Estrela para poder utilizar o jogador, mas talvez a negociação já estava ali. Aliás, realmente, né, a gente trouxe essa informação, agora lembrando aqui, a gente trouxe essa informação umas semanas atrás, que o CRB estava interessado no Guilherme Estrela. Aí, de fato, acaba concluindo essa negociação por empréstimo. Mas agora, se não houvesse essa negociação anteriormente, o Estrela poderia ser utilizado, porque é um jogador que atua meio campo. Será que o Diniz vai dar mais oportunidade para o JP? Daqui a alguns meses o Jair também está de volta. E eu já vou trazer esse detalhe sobre volante, meio campo, como é que o Vasco está atuando nessa janela. Mas o fato é que agora o Estrela vai jogar no CRB. A informação é que o negócio foi sacramentado. Bom, depois ele joga por empréstimo, volta naquele modelo, né? Como foi o JP no Avaí, Cauã Barros no Amazonense, no América Mineiro, agora o GB está lá no Fortaleza também por empréstimo. E aí é o teste para o jogador, né? O Sforza foi emprestado para o Juventude, voltou, o Vasco acabou negociando ele, salvo engano, Tadjeres. Mesma coisa o Maxime Domingues, foi emprestado para o Toronto, bateu, voltou, já foi negociado. Então é assim, se o jogador tiver uma sequência boa, ele vai ter oportunidade no Vasco, vai ter minutos no time titular. E a gente espera que o Estrela tenha muito sucesso na carreira, volte, tenha uma sequência, um dia volte e venha ser destaque com a camisa, seja no meio-campo ali do Vasco, né? Galera, vamos falar sobre a decisão tomada pelo Admar Lopes, porque nesse momento, mesmo com a saída do Coutinho confirmada, a rescisão confirmada e eminente, o Vasco não alterou o planejamento e busca a contratação de um volante barra zagueiro, um volante que atua como 5, como 8. Já trouxe aqui alguns nomes para o portfólio do Admar Lopes, né? Tem o Santiago Sousa do Racing, tem o Mandaca do Juventude, que já é um custo-benefício, né? O Vasco teve interesse pelo Pierre do Fortaleza, mas acabou que Fortaleza, como tinha ali a prioridade na negociação do time que o Pierre estava emprestado, o Fortaleza manteve ali a negociação.
O Mandak é um custo-benefício, é um bom jogador, fez ali uma boa Série A pelo Juventude, apesar da queda do Juventude. Já o Sousa é aquele jogador de uma prateleira mais alta, né, que caberia um investimento do Vasco a ver. Mas o Admar já tomou a decisão. E aí é provável que a ideia é reservar recursos também para a janela do meio do ano para que o Vasco venha repor, né, tanto peças no meio de campo e na zaga. O Vasco vai ter uma investida melhor também na janela do meio do ano. Então está ali uma grana reservada para investir na janela do meio do ano. Mas eu insisto, seria interessante o Admar prestar atenção nessa. Claro que o Vasco quer uma oportunidade de mercado em relação a volante. Qualquer novidade eu trago para você aqui. BTB Esporte sempre em todos os lugares. Saudações vascaínas, um abraço.